TV Estadão recebe hoje o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. O deputado Felipe Rigoni é o primeiro parlamentar cego a chegar ao Congresso Nacional. E é sobre esse assunto e sobre a atuação dele nesses primeiros meses de mandato que nós vamos conversar hoje. Deputado, obrigado pela atenção. Obrigado a você, Paulo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, deputado, é como é que foi essa chegada ao parlamento tão jovem, né? O senhor tem 27 anos. Sim. Bom, primeiro assim, eu decidi entrar na política porque lá em 2014 eu comecei a trabalhar com coaching. Eu orientava pessoas e empresas a tomarem melhores decisões. E com o tempo eu percebi que se eu quisesse realmente transformar a vida das pessoas, eu precisava mudar os ambientes que elas vivem, ou seja, as oportunidades que elas têm. E quem faz isso é a política. Né? Eu decidi entrar na política, me preparei para a política. Em 2018, acabei me candidatando a deputado federal. Depois de muita luta, né, conseguimos aí ser o segundo mais votado do nosso estado. E foi uma chegada, além de, obviamente, intensa, super legal, assim, muita coisa para aprender, muita coisa acontecendo, né? Um momento do país crítico, o que me dá uma responsabilidade enorme, mas também uma capacidade, uma oportunidade também de transformar a vida dos brasileiros. Deputado, uma coisa que chamou muita atenção foi o primeiro discurso do senhor, ele emocionou Sim. muita gente. E em algum momento o senhor fala da conversa que o senhor teve com o seu pai. Exato. Quando você ficou cego aos 15 anos. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa conversa, como é que foi isso? Que eu descobri aos 6 anos de idade que eu tinha uma doença chamada uveíte, que é uma infecção. Isso foi evoluindo em várias outras coisas, eu fiz 17 cirurgias nos olhos e depois de 9 anos de luta, eu acabei ficando cego aos 15 anos de idade. E nessa época eu entrei num ciclo de pensamento negativo muito grande. Eu imaginava que era tudo muito injusto, não via muita razão para viver. Aí teve um dia, que eu conto naquele discurso, que meu pai sentou do meu lado e falou assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. Eu tava chorando. E ele falou isso e foi embora. Eu não entendi o que ele falou pra mim, de fato. Porque eu tava ficando cego, pra mim não tinha escolha a ser feita ali. Só que isso ficou na minha cabeça, isso até hoje, quando eu tenho um dilema, né, existencial, vem esse momento com meu pai. E eu comecei a entender com o tempo que de fato eu tinha uma escolha. E não era a escolha da situação, mas sim da atitude que eu teria diante daquela situação. Perfeito. Né? Ou seja, eu percebi que não dava para fazer nada em relação ao fato de eu ser cego, mas dava para fazer em relação à atitude que eu tinha. Pensar que apesar de ser cego, tudo ou quase tudo que é importante na vida ainda dá para fazer. E uma das principais coisas foi estudar, né? Por isso que eu fui para Ouro Preto, me formei em engenharia, fiz um mestrado em políticas públicas em Oxford e hoje estou aqui como deputado federal, lutando muito para melhorar a vida dos brasileiros. Deputado, falando sobre a sua atuação como deputado federal, queria que você contasse um pouquinho sobre como é que foi a chegada ali na Câmara para alguém tão jovem. E numa segunda pergunta, se você acha que a estrutura da casa está adaptada para receber pessoas que têm deficiência visual, enfim, ou até outros tipos de deficiência. Sim. Vou começar pela segunda pergunta, na verdade, que está preparada para receber parlamentares com deficiência visual. Mas, infelizmente, as pessoas que chegam lá, que têm deficiência visual, têm dificuldade. Aliás, outras deficiências também, mas visual que é que eu percebo com mais intensidade. De fato, não tem piso tátil, não tem tantas sinalizações, os policiais legislativos não podem sair dos seus postos para orientar as pessoas que são cegas, que entram lá. Então isso acaba dificultando um pouco a vida. Isso é uma das coisas que eu já estou reivindicando lá dentro da Câmara. Como é que foi a resposta, né, quando o senhor começou a pedir esse tipo de coisa? Enfim, é ágil, não é? Como é que tá? Foi super ágil. Isso já, inclusive, me leva à resposta da primeira pergunta que você fez. Que a capacidade técnica dos servidores da Câmara foi uma das coisas que mais me impressionou. A estrutura que a gente tem lá para trabalhar é excelente. Consultores, o pessoal da coordenação de acessibilidade, que foi quem me recebeu primeiro, são todos muito competentes. Então eles já adaptaram, por exemplo, o sistema de votação eletrônico para mim. Tudo que eu precisar, eu tenho como parlamentar para atuação no Congresso Nacional. Então, eles são de fato muito rápidos. Legal. Deputado, outra coisa, falando ainda sobre a capacidade técnica, né?
Muita gente hoje em dia tem criticado o Congresso, a política, meio que caiu em descrédito para uma parte da sociedade, né? O que te fez entrar na política e que recado você daria para essas pessoas que têm esse certo descrédito, até uma aversão à política mesmo, né? Sim. Bom, primeiramente, assim, que de fato acontece duas coisas que tornam a política mais lenta, pelo menos é o que eu percebo lá hoje. A primeira é que são muitos assuntos a serem tratados, muitas demandas. Muitas pessoas chegam lá pedindo coisas muito diferentes. E isso dificulta a vida do deputado, do senador, para que ele consiga focar. Até eu, por exemplo, que sou extremamente focado em tudo que eu faço, tenho essa dificuldade porque são muitas coisas e todas muito urgentes. Porque o Brasil está numa situação que é difícil mesmo. Então isso já dificulta. E o que dificulta mais é a polarização. Lá o que eu percebo, e foi sobre isso que eu falei no meu primeiro discurso, que não se tem posições por uma questão técnica ou por uma opinião em relação à matéria que está sendo votada. Mas se faz oposição ou se faz situação politicamente, porque quer marcar uma posição política. E isso dificulta e muito a atuação no Congresso. Agora, esse descrédito da política, a gente tem que entender que é a política que vai dar ou não as respostas para os desafios do Brasil. É melhor que a política seja boa. Então é melhor que nós, que acreditamos ainda que o Brasil pode dar certo, participemos da política de fato. E tem ferramentas para cidadãos, pessoas que são ou não políticos, participarem disso. Redes sociais, tem aplicativos, eu mesmo tenho um aplicativo no meu mandato, para fazer as pessoas participarem. Agora precisamos participar, porque senão a política vai ser ruim mesmo. Deputado, como é que está a recepção dessas propostas, né? Como é que está esse diálogo com a base que te elegeu? Olha, o pessoal, é lógico que temos, obviamente, divergências, mas eu fui eleito com uma questão muito clara sobre o que eu defenderia. São 3 pontos. A eficiência do governo, ou seja, precisamos de uma gestão pública eficiente e inovadora, para além desse discurso, desse debate de Estado mínimo, de Estado grande, precisamos de um Estado que seja capaz de entregar serviço público de qualidade na ponta. Segundo, a gente precisa promover igualdade de oportunidades. E isso se faz através de educação. E educação básica, que é a mais urgente no nosso país. E eu tenho um foco também em relação à educação especial, por conta das pessoas com deficiência. E por último, o desenvolvimento socioeconômico. Nós precisamos sim de fazer um ajuste fiscal, uma reforma tributária, aumentar a competição bancária para que as pessoas tenham mais acesso ao crédito. Nós precisamos de infraestrutura no nosso país, que é precária. E claro, precisamos ter um foco muito forte na ciência e tecnologia. Porque parece que o Brasil ainda não percebeu o seu potencial criativo em termos de pesquisa e desenvolvimento. E precisamos perceber isso rápido. Perfeito. Deputado, falando um pouco sobre educação, né? Nessa semana o ministro da Educação teve alguns vais e vens, né? Foi duramente criticado. O senhor participou de uma reunião com ele. Qual a impressão sua nesse momento do Ricardo Vélez Rodrigues, que está à frente dessa pasta? Eu fui um dos deputados que criticou ele duramente também. E a impressão que dá é o seguinte: nós temos hoje 87 dias de governo, desde o dia 1º de janeiro. E o mínimo que se espera dos ministros e dos ministérios é que neste ponto já tenhamos os planos de ação. Não se espera resultado de fato em 3 meses, porque é o começo. Agora se espera um plano. Já deu tempo suficiente para entender o que está acontecendo naquela pasta e o que a gente precisa fazer para melhorar. O ministro chegou lá com nenhum plano, nenhuma meta, não tinha ninguém responsável pelas metas. E isso dificulta a vida de nós parlamentares para fiscalizar, por exemplo. Ele só tinha princípios de ação, desejos, e não respondeu nenhuma questão sobre plano, sobre meta, sobre projeto. E isso nos deixa, de fato, muito decepcionados. Porque seria melhor que alguém mais capaz em termos de gestão estivesse no lugar dele para fazer, de fato, a educação andar. Porque a educação é a pasta que pode trazer a gente para o futuro que queremos. O senhor defenderia uma troca nesse ministério? Eu acho que precisava de uma pessoa capaz de gerir o ministério. E ele se demonstrou incapaz a partir de ontem, né? Quando a gente fez, de fato, esse questionamento para ele lá na Câmara.
E se ele tivesse capacidade de gestão, ele já teria projetos. Ele não precisaria delegar para os seus secretários a responder as coisas, como ele fez lá. Então eu acho que sim, se a gente pudesse ter uma pessoa mais técnica, com mais capacidade de gestão, o Brasil estaria melhor servido. Eu conversei com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Obrigado, Felipe, pela atenção. Obrigado, Paulo, por vocês pelo convite. Agradeço a sua audiência e para acompanhar essas e outras entrevistas, acesse o portal do Estadão e também o canal da TV Estadão no YouTube.